Estamos começando mais um MapaCast, esse que é o podcast oficial da minha agência Mapa Digital, que está aí na sua telinha toda quinta-feira, às 12 horas. Faça chuva, faça sol, toda semana estamos aqui liberando episódios novos para vocês. Irmãos, primeiramente, não posso esquecer jamais de pedir a vocês que estão nos visitando pela primeira vez, conhecendo o nosso canal através desse episódio, se inscreva no nosso canal. Passamos aí já de 11 mil inscritos, para a glória do Senhor. Deixe o seu like. Nosso intuito, além de levar a palavra de Deus para tantas pessoas, de evangelizar através das redes sociais e trazer edificação também para o corpo de Cristo, fortalecendo a fé, trazendo testemunhos, assuntos que são tão pertinentes para o nosso tempo. Eu costumo dizer, são tantos conteúdos fúteis que são produzidos por aí. Estamos aqui produzindo um conteúdo que, de fato, o Evangelho ele tem poder, né? Poder de Deus que pode, de fato, transformar a minha e a sua vida. Estou com a voz um pouquinho rouca, porque esse final de semana participei de uma conferência de mulheres lá em Recife. Inclusive, mandar um beijão para todas as irmãs que estiveram conosco ali. Foram umas 60 mulheres aqui de Garanhuns para Recife, para o M31, que é até a pastora Juliana Beltrão, que o episódio está aí bombando, né? Passamos de 53 mil, acho que visualizações já, e estivemos lá no evento que ela é responsável, o M31 lá em Recife. Foi bênção demais, inclusive vou deixar esse episódio de Ju Beltrão aqui na descrição desse episódio, para que você que não assistiu possa assistir e vejam o quão abençoado você será. Então não deixa de se inscrever, dá o seu like aí, como eu costumo falar também, se Deus falar com você em algum momento aqui desse episódio, deixa a gente saber, deixa um comentário ali, estou sempre ficando de olho para estar interagindo com vocês. Pois bem, meus irmãos, vamos lá ao episódio de hoje, esse que é o episódio 91, ou 98, e estamos a 2 episódios só, João, do episódio 100. Muita gente pediu nos comentários para que fosse o meu testemunho no episódio 100, mas quero dizer a vocês que Deus já me deu a direção do que é para ser feito. Então você não pode perder o episódio 100 desse canal, que eu tenho certeza que vai ser tremendo, não tenho dúvida, porque eu tenho muita clareza naquilo que o Senhor me guiou a fazer. Então aguardo vocês aqui no episódio 100, hein? Que vai ser já ainda esse mês, né, João? Ainda esse mês de setembro, meu Deus, inclusive o mês que nós estamos comemorando 2 anos de canal. Setembro, né? Primeiro que é um mês muito especial para mim, porque faz 3 anos que eu voltei para Jesus, para a glória de Deus. Foi exatamente setembro de 2022. E aí, esse mês, está fazendo 2 anos do MapaCast, que nós estamos postando aqui conteúdo para vocês. Que bênção, irmão. Que mês abençoado. Glória a Deus, já estou animado. Vamos embora. Estou aqui com um irmão muito querido, tá? Ele que nasceu em São José dos Espinhais. É uma cidade ali da Paraíba, bem próxima de Patos, né? Que é uma cidade muito conhecida, da Paraíba, do estado paraibano. Mora aqui em Garanhuns já desde 2010. Ele é responsável, presidente aqui da região do projeto Gideões, que eles são responsáveis por 14 municípios e é um projeto muito bonito. Vocês vão ver a história, os testemunhos, como tudo isso surgiu, o quão pontual isso é para os nossos dias. E tem sede lá nos Estados Unidos. Ele é casado com a irmã Sueli. Queremos mandar um beijo para a esposa do Márcio Farias, que está aqui conosco. Já quero dar muito boas-vindas, Márcio, por estar aqui conosco no MapaCast. Eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui e poder contar um pouco da história dos Gideões Internacionais aqui no Brasil. Então, glória a Deus. Obrigado pelo convite. Imagina, é uma honra ouvir tantas histórias e o que o Senhor tem feito através de vocês, porque a gente precisa se dispor, né? Muita gente quer ser usado por Deus, mas muitas vezes não se dispõe, não se coloca ali no lugar da brecha,
né? Mas só quem se dispõe vai ter testemunhos para contar, assim como hoje você está aqui para compartilhar conosco. Mas antes de qualquer coisa, nos fala um pouquinho quem é Márcio. Como foi teu contexto familiar, Márcio? De onde você vem? Como foi sua experiência com Jesus? Nos dá aí um resumo da tua trajetória. Bom, como você colocou, só uma pequena correção. São José de Espinharas. São José de Espinharas. Senão o pessoal de lá que nos assistir vão ficar magoados com a minha fala errada. Irmãos, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal. Deus abençoe. Você tem muito familiar lá? Muitos amigos? São José de Espinharas é uma cidade do interior da Paraíba, que eu acho que não tem mais, acho que hoje se tiver 10 mil habitantes, uma cidade muito pequena, né, pouco desenvolvida, mas, é de lá que eu nasci, né? Aí, nasci lá em 1974, em 1980 fui morar em Patos, e desde então meus familiares hoje residem em Patos. Tem alguns primos que ainda moram em São José dos Pinharas, tem alguns tios também que moram lá, né? Mas meu pai falecido, minha mãe e meus irmãos, né? Ainda tem um que mora em Patos, outros que já estão dispersos, né? Em outras localidades da Paraíba. Fora de lá tenho eu e tenho uma irmã minha, que a gente está distante, né? Mas 1989... O ano que eu nasci, ó. Muito bem. Então, em 1989, com 15 anos de idade, conheci ao Senhor Jesus Cristo. Meus pais, eles foram participar de uma série de conferências na Igreja Batista, lá, a Igreja Evangélica Batista, lá em Patos. Sim. E eles se converteram no mês de setembro, né? Lá eles aceitaram a Cristo e 26 de novembro de 1989, eu tive minha experiência com o Senhor Jesus Cristo. Então, 36 anos de caminhada, né, que eu tenho com Cristo. E, bom, então, desde então, a gente tem, né, aproveitado essa coisa boa de servir ao Senhor Jesus Cristo. Eu digo que, para mim, foi a melhor de todas as experiências que eu pude ter. Pude contemplar toda a minha adolescência, minha juventude, nos caminhos do Senhor, e eu posso olhar hoje para trás e me dar a alegria, o prazer de ver que as decisões que eu tomei foram todas corretas, certas, e que sou muito feliz por tudo que aconteceu, pela minha trajetória, como Deus tem conduzido a minha vida, Amém, até chegar aqui em Garanhuns. Amém. Glória a Deus. E nos conte como foi sua vinda também para Garanhuns. Como se deu isso? Em 1995 eu fui fazer agronomia em Areia, Paraíba. Lá fiz mestrado, doutorado, passei um tempo lá como professor substituto, e no ano de 2009, né, eu tenho conhecidos aqui em Garanhuns, e eles me falaram daqui da Universidade, né, de Garanhuns, da UFAP, que estava, na realidade era o AG, que estava sendo formada. E então, em 2010, prestei concurso para cá, né, para Unidade Acadêmica de Garanhuns, a Universidade Federal Rural de Pernambuco, sendo aprovado. Fui aprovado, e teve a questão dos concursos, do tempo da nomeação. Em agosto, em 31 de julho de 2010, assinei o contrato, e a partir do dia 2 de agosto eu vim para cá. Então, estou aqui desde 2010, 2 de agosto de 2010. E aí, tá apaixonado pela cidade desde então, porque tu vem de um lugar quente, né? Que se é pertinho ali de Patos, já é uma cidade bem mais quente. Garanhuns, tu já conhece, que tem essa temporada, inclusive, tá acabando o inverno agora, né? Mas foi um invernozinho, setembro eu pensei que não ia se embora, choveu, primo. Pois eu, na realidade, Areia, a cidade que eu fiz a agronomia, é uma cidade que tem muita semelhança em termos de clima com Garanhuns. Quando eu cheguei lá em Areia, né, me deparei com aquele clima, aí já me apaixonei, gostei demais da questão do clima, exatamente porque, como disse para você, desde 1980 que eu moro em Patos, e a partir de setembro em Patos, setembro, dezembro, no janeiro, é preciso ser realmente resistente para poder suportar a temperatura lá, que realmente é alta, né? Mas quando cheguei em Areia, em 95, então aí já me apaixonei lá pela questão da temperatura do clima.
Quando eu vim aqui para Garanhuns, então já tinha uma certa identificação, né? Com a questão da temperatura, as temperaturas baixas, período de chuva também é parecido, né? O período de inverno é a mesma coisa que lá na região serrana, lá em Areia, e, portanto, não foi problema. Eu já, tá na acostumado. realidade, já ansiava por algo parecido. Coisa boa, coisa boa. Sua esposa é daqui também ou é de lá? Minha esposa é areense, né? A gente fui fazer agronomia, saí com 2 diplomas. Esse homem. Saí com essas duas bênçãos. Pois bem, Márcio, nos conte como surgiu, né, o projeto. Você estava me resumindo ali nos bastidores a respeito do projeto Gideões. É um projeto gigante no planeta inteiro. Né? Nos conte um pouco sobre a história dos Gideões. Olha, os Gideões internacionais, eles né, tiveram um início bem interessante, despretensioso nas nossas visões, mas, logicamente, não existe coincidência, né? Existe providência no reino dos céus. Então, tudo aconteceu em 1888, quando John Nixon, ele, na época, né, era comerciante, viajante, que por algum tempo aqui a gente chamou de caixeiro viajante, e hoje representante comercial, né? Ele vai até a cidade de Boswell, em Wisconsin, nos Estados Unidos, e ele procura um hotel para se hospedar. Como caixeiro viajante, né? Então ele precisava então dormir naquele local, né, para poder então fazer suas vendas e tudo mais. Quando ele chega no Hotel Central, ele vai até a recepção e pede um local para se hospedar. O atendente diz: olha, é o seguinte, nós não temos mais lugares para quartos simples, só temos agora local para dividir com outra pessoa, né? E aí ele, não tendo outra opção, então ele foi e aceitou aquela possibilidade de dividir o leito com mais uma outra pessoa, né? E quando ele ainda tinha 12 anos de idade, ele prometeu para a mãe dele que todos os dias ele iria orar, iria ler a palavra de Deus. E quando ele, né, chegou no quarto, aí ele foi dormir, aí pediu licença ao colega, né, que ele gostaria de fazer aquela devocional, né, de fazer a leitura e também a oração. Aí, por coincidência, ele também era cristão, né? Aí os dois, naquele momento, eles fizeram a devocional, de joelho oraram, e aí surgiu a ideia, naquele momento, de formar uma associação cristã de caixeiros viajantes, né? Que era, na realidade, para que eles pudessem, essa associação, então tinha como objetivo de que eles pudessem se confraternizar, que eles pudessem ter o testemunho pessoal e também servir ao Senhor, né? E aí, né, as coisas aconteceram. Quando foi em 31 de maio de 1899, eles se encontraram em Beaver, também em Wisconsin, e ali eles traçaram aquela ideia: olha, vamos levar adiante a ideia, vamos convidar nossos amigos caixeiros viajantes, né, para que, representantes comerciais, para que a gente possa então levar adiante a associação, para que a gente possa se confraternizar, para que a gente possa fazer o evangelho pessoal e servir ao Senhor, né? Então eles, logicamente, conhecendo os outros colegas, convidaram bastante pessoas para que eles pudessem então fazer aquela associação, criar aquele momento para a confraternização. Assim eles fizeram, e no dia 1º de julho do mesmo ano, né, eles se encontraram na cidade de Johnville, lá também em Wisconsin, numa associação que já existia lá, que era de moços cristãos. E aí eles chegaram, John Nixon, e o nome do rapaz que ele estava, né, no hotel era Samuel Hill. Então, John Nixon e Samuel Hill se encontraram nesse local e convidaram muita gente para poder estar ali presente. E quando eles chegaram lá, tinha só mais uma pessoa. Então, tinha Samuel Hill, John Nixon e Will Knights, né? Só tinha eles 3. Mas eles não desistiram. Ali eles determinaram que Samuel Hill seria o presidente daquela associação que estava sendo formada, o Knight seria então o vice-presidente,
E o John Nixon, então, seria como secretário e também tesoureiro daquela associação. E lá eles estabeleceram, né? Aí, naquele momento surgiu, mas como é que vai ser o nome dessa associação? Como é que ela vai se chamar? Aí eles oraram, pediram a Deus. Aí John Nixon disse, olha, vamos nos chamar Gideão. Mas por que Gideão? Aí eles pegaram Juízes, capítulo 6, versículo 7, Juízes, capítulo 6 e capítulo 7, e leram a história de Gideão. Quem era Gideão? Gideão era um homem, né, da tribo de Manassés, de uma família humilde. Segundo ele, era da menor das famílias ali de Manassés. Também era um homem que demonstrou fé, porque Deus o chamou para uma missão que era para lutar contra os midianitas, e, consequentemente, é uma pessoa que obedeceu a Deus, né? Ele teve lá suas questões diante de Deus, até que ele submeteu e obedeceu. Então, esse aspecto da humildade, da fé, da obediência, de Gideão, foi aquilo que inspirou eles a botar esse nome. Então, talvez pela questão de como eles estavam, 3 pessoas, né? Diante do desafio que eles tinham, possivelmente sentindo-se pequeno diante de tanta coisa, e aquele momento casou, e aí veio o nome Gideão. E aí eles começaram a se reunir, e logo em seguida começaram a aparecer mais pessoas, e aquela associação realmente cresceu. No ano de 1907, né, ou seja, 8 anos depois de quando eles realmente se estabeleceram, aí então alguém, numa das reuniões dessa associação, disse o seguinte, olha, por que não a gente não deixa uma Bíblia nas recepções do hotel? Por quê? A ideia é que quando eles estavam no hotel, eles davam o testemunho pessoal deles, né, de que eram pessoas cristãs, que eram pessoas tementes a Deus. E quando eles estavam ausentes, então não tinha nada, nenhum rastro que eles tinham por ali. Então eles tiveram a ideia, vamos fazer o seguinte, vamos deixar uma Bíblia na recepção do hotel, né? Vamos deixar uma Bíblia na recepção do hotel, então, para que sirva como testemunho. A gente não está, mas aí quando, né, a Bíblia vai servir como esse testemunho. E assim eles fizeram, deixaram uma Bíblia nas recepções do hotel para que as pessoas pudessem ler. Um ano depois, numa nova reunião agora do gabinete, né, que é da direção da associação, daquela associação, alguém levantou outra ideia, outro propósito. Olha, por que não deixar uma Bíblia nos leitos do hotel? Em cada quarto do hotel a gente deixa uma Bíblia. E por onde a gente passa, a gente vai poder, então, ali ser um testemunho mais efetivo. Isso terá mais a ver com a nossa condição, né, que já que nós somos representantes comerciais e passamos a maior parte do nosso tempo nesses hotéis, então seria uma forma da gente estar testemunhando melhor do reino de Deus, dessa maneira deixando uma Bíblia em cada leito do hotel. E assim eles fizeram, e aí a coisa, eles fizeram o propósito de deixar ele nas suas cidades e foi passando de estado para o estado dos Estados Unidos, que a ideia era passar realmente e deixar em todos os estados da federação, né, norte-americana, nos hotéis uma Bíblia. A coisa cresce, vai além das fronteiras norte-americanas, e daí tornou-se então Gideões Internacionais, uma associação. Começou com 2 homens que providencialmente se encontraram, tiveram essa ideia e levaram as coisas adiante, e aí a coisa começou a crescer e a ter novos adeptos. E aí ele rompe as barreiras norte-americanas e torna-se uma associação não mais nacional, mas internacional. Então, é a Associação Internacional Gideões, a Associação dos Gideões Internacionais. E assim, impressionante, né? Como as coisas de Deus tomam uma proporção que talvez a gente jamais imaginaria, né? 3 amigos, a princípio 2, depois chega mais um. Começa-se um projeto, nunca imaginaram, certamente, nunca deve ter passado da cabeça deles, que como é que você até diz essa palavra? Reverberaria, né? Reverberaria por tantas nações e por tantos anos, porque olha só de quantos anos estamos falando, mais de 30 anos. 127 né? anos. 1800 foi? 1800. Ah, meu Deus do céu, olha que coisa. 1888, quando eles se encontraram, 1899. Mais de 100 anos, olha que coisa. Hoje seria 127 anos do primeiro encontro, né? Do primeiro encontro. Esses homens estão ganhando alma para Jesus até hoje. Até hoje, porque a forma como eles pensaram, né? E essa maneira que a gente tem de distribuição do Novo Testamento, que hoje a
a associação tem essa finalidade, né, distribuição de Novos Testamentos, né, aqui no Brasil a gente faz isso, lá até hoje eles distribuem Bíblia, mas aqui a gente distribui Novo Testamento. Então se constituem em verdadeiros testemunhos. Aí para hoje você tem uma ideia, né, aquele que começou de forma incipiente, desproposital, mas aí então com o objetivo de servir a Deus, de fazer o nome dele conhecido, de estar testemunhando do reino de Deus, cresceu e hoje a gente está em 200 países e territórios, né? Quando junta país e território, então 200 quase países no e território. Inteiro, né? Isso, e algo assim realmente cresceu muito. Hoje os Gideões distribuem por dia em torno de 194 mil Novos Testamentos. Meu Deus. Né? Diariamente é o que a gente distribui. Então, a gente já passa de 2 bilhões de Novos Testamentos distribuídos no mundo todo, desde a sua fundação até hoje. Uau, uau. Sabe qual foi o primeiro país? Não, agora eu não sei dizer qual foi o primeiro país que, além dos Estados Unidos, não tenho essa informação. E em que ano especificamente chegou no Brasil? Muito bem. No Brasil, tudo começou em 1953, né? Através de um pastor norte-americano que já tinha sido Gideão Internacional. Ele conhece um irmão, né? Até então era um professor universitário, agrimensor, José Ramos Vilas Boas, lá em Belo Horizonte, que já demonstrava o interesse de poder servir a Deus, de poder, né, contribuir com o reino, com a propagação da sua palavra. E então ele apresenta para esse irmão os Gideões Internacionais, o que ele conhecia, o que ele sabia da sua missão, da sua forma de trabalhar. O irmão, então, ele achou aquela forma interessante, né? Gostou da proposta, do projeto, e desde aquele tempo ele começou a entrar em contato com a sede internacional lá nos Estados Unidos e comprava caixas do Novo Testamento, de Bíblias, né? E distribuía com o emblema dos Gideões, sem ser Gideão. Né? Ele apenas fazia essa distribuição, esse trabalho. Indo nos hotéis. Deixando esse Novo Testamento, a Bíblia, né? Na época, eu não sei exatamente se era ainda nos hotéis, eu acho que ele comprava para distribuir de forma pessoal mesmo, né? Que ele fazia tipo como se fosse um evangelismo pessoal. Comprava as Bíblias e distribuía para as pessoas de forma parecida. Aí quando foi em 1956, foi quando então ele se tornou um Gideão, porque ele entrou em contato com a sede internacional lá nos Estados Unidos e pediu a filiação. E aí naquele ano ele se tornou-se um Gideão. Mandou a sua proposta e foi aceita. E nesse ano, no mês de setembro, 13 de setembro de 2000, acho que era 17 de novembro de 1956, ele entra em contato com a sede, pedindo para que fosse instituído aqui no Brasil um campo dos Gideões Internacionais, né? Ele mostra uma carta, mostra todo o interesse, e é interessante que nesse tempo, ele, antes de mandar essa carta, de ser aceito, né, ele vai até a Assembleia Legislativa de Belo Horizonte e lá ele fala dos Gideões Internacionais, ele fala da distribuição da palavra de Deus, da importância que tem e deixa um exemplar da Bíblia para cada um daqueles que eram legislativos lá naquele dia. Então, quando completou 60 anos, ele foi lá novamente e fez novamente foi feita uma celebração lá em Belo Horizonte. Eu não sei se ainda ele é vivo, agora eu não lembro, sei dizer, possivelmente não, mas aí foi feita uma celebração desse dia lá, porque foi o primeiro local em que, como Gideão Internacional, foi feita uma distribuição da palavra de Deus, né, na Assembleia Legislativa lá de Belo Horizonte. Então, em 1956 ele faz esse pedido, né, para que se instituído aqui um campo dos Gideões Internacionais. Não foi aceito, mas o campo só veio ser instituído mesmo em 1958. Então essa ação dele foi antes de se instalar aqui o primeiro campo gideônico, né? Que ele foi em 56 que ele fez a distribuição lá na Assembleia Legislativa de Belo Horizonte, né? E só veio se tornar um campo 2 anos depois, que foi através de um representante do Gabinete Internacional para a América Central e também do Sul,
que veio e abriu o primeiro campo lá em Belo Horizonte, em 1958. Nesse mesmo ano, esse mesmo representante abriu em outra capital, se não estou enganado, foi em São Paulo, Rio de Janeiro, e assim então começou a abrir campos em todo o Brasil. Né? É isso. E como foi que chegou em Pernambuco? Olha, em Pernambuco, agora também em Pernambuco nós temos já 60 anos aqui de Pernambuco. Então, dá isso mais ou menos 60, em 60, acho que é em 65, eu não lembro agora a data que chegou em Pernambuco, mas a gente já tem 60 anos que está aqui em Pernambuco, né? E da mesma maneira, né, como aconteceu das outras formas, né? Então, alguém aqui se filia ao ministério, pede para que aqui seja aberta então uma convenção, que é chamada convenção estadual, né? É aberto o primeiro campo, isso vai crescendo e depois a gente formou aqui a convenção estadual, né? A convenção estadual dos Gideões. Hoje a convenção estadual ela tem 32 campos, né? Então, possivelmente o primeiro foi em Recife, primeiro campo. À medida que foi crescendo o ministério, né, outros municípios foram pedindo também para que se fosse formado o campo gideônico, né? E quando isso vai acontecendo, então, à medida que vai crescendo, vai se dividindo, vai formando novos campos, e aí chegou a formar a nossa convenção estadual. Como disse, hoje a convenção estadual tem 32 campos distribuídos, né, desde o litoral até o sertão. Uau! E nos conta um pouco sobre o trabalho aqui de Garanhuns, enfim. Bom, então, o campo de Garanhuns, né, inclusive Gessílio, né, ele é hoje, que está aqui no nosso campo, ele é um dos fundadores, né? É um dos fundadores aqui do campo aqui de Garanhuns. E a gente está com 43 anos, que já estamos aqui em Garanhuns. Por esse tempo, muita gente já passou, muita gente já também... alguns já partiram para a glória, outros... como é um local aberto, outros, né, tem outras prioridades, não tem nada fechado, alguns desistiram, mas o campo vem se mantendo, é um dos campos mais ativos aqui da nossa convenção estadual, né? E que tem essa atividade, essa atribuição de levar a palavra de Deus aqui para a nossa região. Então, a gente anualmente tem uns alvos a serem alcançados, né? O nosso campo. Hoje, o campo, ele tem, falando um pouco primeiro da questão da nossa organização, nós temos um campo que é formado pelo presidente, vice-presidente, a secretário, tesoureiro, e aí alguns secretários que nos ajudam, secretário de membros, secretário de igreja, secretário de escrituras, secretário de PGD e tudo mais. Então, é assim que nós somos formados. Então, esse grupo, ele aqui, centrado aqui em Garanhuns, a gente abrange entre 11 a 13, entre 11 e 14 municípios, né? Não estou exatamente lembrado agora quantos são os municípios, mas aqui Palmeirina, Corrente, São João, Angelim. As cidades circunvizinhas, Lajedo. Isso. Né? São João. Lajedo já tem um campo lá. Então a gente tem dividido, né? Tem uns campos divididos. Então tem Águas Belas, Iati, Itaíba. Então são os campos a cidade que a gente atua, né? E em todas essas cidades a gente mantém esse princípio. Qual é o nosso princípio? É servir a Deus, né? Cumprindo o ídolo de Jesus Cristo através da distribuição da palavra de Deus. Então, o ministério gideônico, ele cumpre a missão do trabalho de Deus através da distribuição da Bíblia, né? Então, a gente deixa as Bíblias aqui nos hotéis, aqui de Garanhuns, né? Todo ano, antes das grandes eventos, a gente passa em cada hotel e deixa lá os Novos Testamentos. E o pessoal, assim, os proprietários, gerentes, recebem isso de bom grado? Isso, não tem isso. nem uma dificuldade, não? Não. Só tem uma rede de hotel aqui que por questões, acho que eles são... Não sei se a procedência é muçulmana, não sei. Não vem aqui o caso de dizer qual é essa rede, né?
mas que não aceita mais. Agora, todos os demais aqui de Garanhuns, a gente tem livre acesso, e toda vez que tem um evento, Um festival. Pronto, antes do assim. festival a gente vai, passa em todos os hotéis. Todos os quartos. A gente deixa na recepção hoje. Hoje os hotéis mudaram, então eles não permitem mais que a gente entre e deixe nos leitos, né, nos quartos. A gente deixa na recepção e eles distribuem. Aí quando a gente retorna, diz, olha, como é que está aqui a questão do estoque? Vocês têm? Aí, olha, todos já levaram e a gente está prezando e aí deixamos lá com o pessoal, né? Nos hotéis. Então, quase sempre alguns outros, né? Às vezes tem, às vezes não, mas eles fazem esse serviço e distribuem. A gente distribui também nas escolas, né? Nessas escolas aqui do município. A não ser aquelas escolas que são de confessional, né, que às vezes não permite. Mas as demais também a gente tem sempre tido uma boa recepção em todos esses municípios que a gente atua e tem levado, tem deixado, sobretudo esse Novo Testamento aqui, que esse azulzinho, né? Que a gente deixa sobretudo que a gente deixa nas escolas, né? O que a gente deixa nos hotéis é esse aqui, né? Que é esse dos leitos, né? A gente deixa esses aí nos hotéis para eles colocarem nos leitos lá lá nos seus apartamentos, né? Então, esse da escola a gente faz distribuição em todas as escolas municipais, estaduais, federais, né? Algumas escolas a gente entra nas salas de aula, em outras a gente fica na porta, né? Porque às vezes não é permitida a entrada por causa da questão da laicidade, né? Das escolas, sobretudo as universidades, elas não permitem que a gente entre e deixe nas salas, mas a gente fica na entrada e distribui com o pessoal. Então, esse daqui, além do Novo Testamento, ele tem os Salmos. Provérbios e os Salmos. Isso, né? Exatamente. Maravilhoso. Exatamente. Aí tem. Lindo. E aí, outro local que a gente. Sim, além disso, a gente distribui também nas Forças Armadas, né? A gente distribui no Exército, a gente tem inclusive um específico para o pessoal do Exército, distribui na Polícia Militar, nos Corpos de Bombeiro. E também fazendo distribuições nos hotéis, nos presídios, fazendo distribuição também nas cadeias. As nossas esposas, que são as auxiliares, distribuem esse Novo Testamento com a área de saúde, né? Nos hospitais. Isso. Hospital, maternidade. O branquinho. Exatamente. Hospital, maternidade, posto médico, clínicas. Então, elas sempre fazem essa distribuição aqui no nosso local, né? Aqui tem um pouquinho da história também, né? Ó. Isso. Exatamente. No começo aqui fala um pouquinho sobre quem são os Gideões internacionais. E logo depois tem algo bem interessante nesse Novo Testamento, que você pode ver aqui, ó, que é na terceira página. Terceira página tem aqui, ajuda de Deus quando? Aí tem os tópicos de coisas que acontecem, né, corriqueiramente na nossa vida, e, consequentemente, onde que a gente tem o texto bíblico e a página que se encontra, né? Isso ajuda as pessoas que adquirem esse Novo Testamento para que elas possam, em momentos de angústia, de tristeza... Então, né? Por exemplo, né, aqui está falando ajuda de Deus em momentos de crise. E aí tem vários, né, momentos, quando você está cansado, ansioso, doença, preocupação, adultério, depressão, culpa, roubo, tentação, confiança, contentamento, humildade, santidade, enfim. Tem vários temas e aí tem as passagens bíblicas que falam sobre esses assuntos. Que legal. Isso. O nosso entendimento é que esse aqui é o chamado de evangelismo pessoal. Esse aqui a gente distribui em massa, né? E esse aí é para que eu, como Gideão, compro esse Novo Testamento e eu distribuo para as pessoas próximas, né? Que eu conheço e que eu gostaria muito que pudesse ter o conhecimento da palavra de Deus, né? Que lindas. São lindas, né, João? Que coisinhas mais lindas. Ai, obrigado. Meu Deus, que bênção. Muito bem. O que a gente tem como principal entendimento, né, com relação à questão da distribuição da palavra de Deus, é porque não somos nós que convencemos ninguém a aceitar Jesus Cristo, né? Exato. Por mais que eu tenha
conhecimento teológico, racional, intelectual, que eu consiga expressar bem a palavra, mas nunca será isso que vai convencer alguém. Quem convence é o Espírito Santo, né? Ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então é ele que faz. Dessa maneira também, da mesma forma, a Bíblia, né, ao ser facultada, né, para que as pessoas possam ter acesso, e ao abrir, então é ele que vai encaminhar, é quem, na realidade, faz com que as pessoas elas se deparem com a verdade e sejam então convencidas do seu pecado e da necessidade de aceitar Jesus Cristo. Amém. Vamos falar um pouco sobre os testemunhos, que ao longo de tantos anos, né? Só aqui em Pernambuco, em torno de 60 anos, imagine tanto de história. Isso. Qual foi uma das que mais lhe impactou? Olha, a gente, né, diante de todos esses locais por onde a gente distribui, né, seja no presídio, seja no hospital, seja nas escolas, a gente tem sempre situações em que pessoas realmente, né, têm o conhecimento do Senhor Jesus Cristo, né? Um dos testemunhos que eu gosto muito e que eu sempre conto quando eu tenho oportunidade é de Celso, né? Celso. Quem era Celso? Celso era um jovem que nasceu numa família cristã. Com 7 anos de idade, o pai dele se desvia, deixa o evangelho, né? E Celso, ele, na realidade, se constitui uma pessoa que tornou-se revoltado com tudo que é religiosidade, né? Para ter uma ideia, com 10 anos de idade, Celso ele já fumava cigarro normal e também já envolvido com drogas. 18 anos, quando tinha 18 anos, Celso, ele, juntamente com seus comparsas, eles tentam assaltar um aeroporto em São Paulo, um aeroporto de São Paulo. O plano foi frustrado, a polícia chega, prende todos eles e levam para o presídio, né? E quando vem aquelas audiências e tudo mais, então tudo que tinha acontecido, no máximo ia pegar 5 anos de prisão. Só que os comparsas dele, né, começaram a entregar outros assaltos que ele tinha cometido, né? E o que era para ser 5 passou para 186 anos de prisão. Meu Deus. E Celso, na cadeia, ele não parava de arranjar encrenca, né? E numa dessas encrencas, porque ele estava sempre envolvido com drogas e também com armas. E numa dessas encrencas que ele estava, e foi descoberto, ele foi condenado aí para uma solitária, né? E na hora que ele ia sendo dirigido para a solitária, então chegou um grupo Gideão e entregaram o Novo Testamento, né? Possivelmente esse Novo Testamento. E quando ele recebeu, ele só tinha uma ideia, achou as folhas interessantes, rapaz, vai dar para fazer aquilo, né? Vai dar aqui para eu fazer aqui meu baseadozinho, né? E aí levou o Novo Testamento com esse objetivo. E na solitária, né? Em outros compassos, não sei exatamente como é que eles era possível, mas eles começaram a rasgar o Novo Testamento e usar para fumar baseado de maconha, né? E foi fazendo isso, foi fazendo. Quando ele já tinha usado 100 folhas desse Novo Testamento, aí, de repente, Deus toca no coração deles, no coração dele, né? Aí ele abre aqui em Mateus, no capítulo 11, né? Mateus capítulo 11, no versículo 28 a 30, um texto bem conhecido, que, né, a gente conhece bastante, que diz o seguinte: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então essa palavra e esse momento foi o que exatamente aquele homem, aquele jovem, né, agora aquela criança agora jovem, desviada, revoltada contra a vida, precisava. Foi a palavra que ele precisava. E naquele instante ele, tocado pelo Espírito Santo, se converte, se ajoelha, confessa seus pecados diante de Deus e dali em diante passou a ser uma nova criatura. E ele ficou ainda mais 11 anos preso, depois disso ele faz seminário e se tornou-se pastor. Então, isso através da ação de um Novo Testamento. Uma certa também, em 1974, o Abel Lourenço, ele trabalhava na rede ferroviária federal, e ele foi, né, levado com seus colegas para pegar material numa cidade chamada Goianidra, lá no estado de Goiás. Então ele foi com o pessoal para pegar material para a rede ferroviária, né? E assim ele se destinou. Quando eles
estavam voltando, o trem descarrilhou e por isso começou a jogar todos eles para fora dos vagões. Ele caiu exatamente no meio dos trilhos. O trem vinha e passou por cima da perna direita dele, esfacelou essa perna dele. Meu Deus. Ele foi levado inicialmente para Araguaí, que é a cidade que ele mora até hoje, né? Foi levado para Araguaí e lá ele ficou 21 dias. Mas a situação ficou complicada e ele precisou ser removido para Belo Horizonte. E lá em Belo Horizonte ele passou 1 ano e meio hospitalizado. Então, a expectativa, o que ele tinha, a visão dele de vida estava, na realidade, colocada ali por terra, testado, numa situação realmente muito complicada. E ele, naquela situação, até que os gideões também, além de nossa esposa, nós também distribuímos esse Novo Testamento nos hospitais, no leito de hospital, desculpa, na realidade é esse aqui que a gente distribui, né? Nos leitos de hospitais, e lá chegaram gideões e ofereceram, para ele o Novo Testamento. Ele, a princípio, não queria receber, não quis aceitar aquela proposta, mas o Gideão disse, olha, a vida não acabou. Deus ainda tem uma obra grande para fazer através de você. E depois de relutância, ele pegou o Novo Testamento. Quando ele pega, ele está numa sede tão grande que antes de sair lá do hospital, ele lê 10 vezes o Novo Testamento como um todo. E aí ele sai daquele hospital, volta para a sua cidade. 20 anos depois, em 1994, ele encontra aquela que tornou-se a sua esposa, casa, e naquele ano eles aceitam Jesus Cristo, né? Encontra ao Senhor Jesus Cristo, e desde aquele tempo, ele hoje possivelmente está com 51 anos de tudo que aconteceu, todo ano ele continua lendo, acredito que a Bíblia toda e também o Novo Testamento, e ele agora é um missionário, é um obreiro da Igreja Assembleia de Deus, ele e a esposa dele. Então tudo começou com uma ideia de levar o Novo Testamento no hospital, né? E de forma despretensiosa, e Deus faz a obra, e hoje uma só pessoa, quantas outras ele já ganhou para Cristo, né? Meu Deus. E na questão de escola, a gente tem vários exemplos, né? E tem a gente, né, tem um testemunho de uma jovem chamada Natália, em que ela recebe o Novo Testamento. Ela nasceu num lar muito conturbado, um ambiente de bar, então, né, de muita agitação. E ela, quando criança, recebe o Novo Testamento, possivelmente um desse aqui. Ele recebe o Novo Testamento e ela guarda esse Novo Testamento. Esse Novo Testamento passou 40 anos guardado. Meu Deus do céu. 40 anos. Até que um dia, numa situação de conturbação, turbulência, ela lembra e encontra o Novo Testamento. Ela pega esse Novo Testamento e começa a ler. E aqui, então, ela encontra a paz, encontra a resposta para aquilo que ela queria, a solução para os seus problemas e aceita o Senhor Jesus Cristo com todo o seu coração, né? E muitos outros situações. Tem uma coisa também interessante, que um testemunho que eu vi, e eu fiquei assim, bastante comovido com ele, que foi de um jovem peruano, né? Guilherme Zapata. Ele jovem peruano, fazia universidade de engenharia lá no Peru, e ele recebe a visita de gideões internacionais que entregam o Novo Testamento para ele, né? Ao receber esse Novo Testamento, ele aceita o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Como engenheiro já formado, então ele é mandado pela empresa para trabalhar numa região pesada lá do Peru, que é considerada a região de bruxos e feiticeiros. Então, né, ambiente realmente de densas trevas espirituais, né? Ele foi levado para lá e ele, logicamente, levou o seu Novo Testamento, levou a palavra para aquele ambiente. Quando ele chega lá, numa noite onde ele estava hospedado, onde ele estava morando, começou a chover. Aí toma muita chuva, e ele, naquela tentativa de resolver aquela situação, ele abriu as portas, começou a jogar água para fora, né? Jogando água. E nesse caso entra um cachorro. O cachorro vai abocanhar o Novo Testamento e vai-se embora. E ele fica naquela angústia, né, querendo tentar ali, foi pegar o cachorro, que era para tentar salvar o Novo Testamento, mas isso não consegue. O cachorro faz o quê? Entra na casa de um feiticeiro. Entra na casa dele, e ele não tem o que fazer, então ficou ali no seu canto. 2 semanas depois, na porta dele. Quero saber informações sobre isso aqui. E esse feiticeiro aceita o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dele.
Meu Então, Deus. é assim que Deus faz. O cachorro foi usado. Foi usado. E é assim que Deus faz. É, como eu digo, nunca é a nossa habilidade, a nossa capacidade intelectual, teológica, de convencer ninguém. É o Espírito Santo. E é ele, então, que faz essa obra. E é ele que tem salvado muitas vidas nesse Brasil afora, nesse mundo afora, através da palavra de Deus. Né? Só para ter uma ideia, o nosso... Tem algo que, às vezes, a gente imagina que o Novo Testamento entregue, será que isso realmente vale a pena? Esses exemplos, né, mostram que vale a pena. E quantos que recebem o Novo Testamento aceitam o Senhor Jesus Cristo e logo em seguida, então, tornam-se pastor? E quantas almas não são salvas a partir de uma que foi salva inicialmente através da palavra de Deus, né? Através do Novo Testamento. Então é isso que nos motiva, é isso que nos dá ânimo, dá esse gás para continuar fazendo o trabalho de Deus, né? E é como você estava falando, né? O evangelho, ele é o poder de Deus. A gente não tem o poder de convencimento nenhum sobre as pessoas, mas a palavra de Deus, ela é muito poderosa. E a mensagem, ela sempre vai ser maior do que o mensageiro. Perfeito. Né? Não importa por vezes de quem está vindo aquela palavra. A mensagem por si só, ela carrega a esperança, ela carrega o poder, ela carrega a paz, né? Que só vem de Deus, e da sua palavra mesmo. Eu acho essa possibilidade muito incrível, interessante, né? Porque às vezes a gente tem aquela ilusão, né, de que somos nós, né? De que eu quero, eu sou capaz. Não, mas eu acho que a mensagem ela vai crescer independente. Né? Às vezes a gente se prepara, quando tem a oportunidade de levar a palavra, a gente se prepara, lê, se estuda, se dedica àquela coisa toda. Logicamente que é para não transmitir nenhuma inverdade e tudo mais, mas tem que entender que por mais que você esteja fazendo tudo aquilo, a quem vai convencer é o Espírito Santo. Né? Amém. Você só tem que fazer a coisa, porque maldito aquele que fizer a obra do Senhor, legue gentilmente, mas só somos apenas instrumentos. Né? Amém. Eu costumo falar aqui, às vezes, no episódio, né? Nos episódios que Deus poderia evangelizar o mundo sozinho, se ele quisesse, né? Mas ele nos confiou, nos escolheu para participar dessa grande obra, que é levar a sua palavra para tantas pessoas desesperançadas. Me conta um pouco de números aqui da nossa região, né? Quantos vocês conseguem entregar? Não sei se o dado de vocês é por dia, por mês, enfim. Geralmente por ano, né? A gente tem um ano. A gente tem um ano fiscal que é diferente dos outros. Nosso ano fiscal começa em junho e vai até junho do ano seguinte, né? Gessílio conta, né? Que é um dos mais... o membro fundador, que ele já chegou a distribuir 34 mil Novos Testamentos. Nessa época não tinha tantos campos em Garanhuns, tantos campos em Pernambuco, e ele teve um momento que ele saiu juntamente com os irmãos e foram, né, desbravar o sertão adentro e distribuindo essa quantidade toda. O nosso campo, ele tem uma meta, né, de distribuição. A gente já chegou onde a gente distribui 10 mil Novos Testamentos, né? Do ano passado, de junho até hoje, a gente distribuiu mais de 7.300 Novos Testamentos, né? E a nossa meta anual tem sido em torno de 8 mil Novos Testamentos, quase 9 mil testamentos que a gente tem para distribuir anualmente, né? E a gente sempre trabalha nessa perspectiva de poder atingir e alcançar as nossas metas. Muito bom. E como chegam esses testemunhos para vocês? Como funciona? A gente tem uma revista, né, que é distribuída também mensalmente. Nessa revista, então, ela é repleta de testemunhos do Brasil todo. Então, a gente tem diversos testemunhos, todo mês chegam essas revistas com esses testemunhos que a gente, né, se apaixona, que a gente ama e que termina, né, se reproduzindo assim de forma tão fácil, porque eles encantam, né, a gente. Eles e fortalece vocês e continuarem fazendo o que estão fazendo, né? Isso. E você tem histórias aqui da nossa região, coisas que já trouxeram até vocês? Olha, a gente tem um caso de um irmão lá em Lagedo,
né, que hoje é Gideão, que era tido como ateu, e que foi também impactado com a palavra de Deus, e hoje ele se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Recentemente a gente estava indo distribuir Novos Testamentos, fomos distribuir Novo Testamento Lagoa do Ouro, e quando a gente chega lá na escola, a pessoa responsável disse: olha, a gente não tem permissão, vocês não podem distribuir Novos Testamentos sem antes pedir autorização à Secretaria de Educação, né? Estavam eu e o nosso irmão Gessílio. E aí, a secretaria, onde é que fica a secretaria? Ah, fica aqui, na mesma rua, acho que não dava 50 metros da escola até lá. E aí, nesse dia, eu estava resolvendo algumas questões do trabalho, né? E ele entra sozinho. E ele vai, demora. E cadê Gessílio? Cadê Gessílio? Já estava começando a ficar preocupado, né? E ele conta que chegou lá também, ficou esperando, e nada de ser atendido. E, por fim, disse: não, venha para falar com a secretária. E quando chegou lá, que conversou, ela fez questão de conversar pessoalmente com ele, porque também na fase dela, adolescente, recebeu o Novo Testamento, e foi o Novo Testamento que salvou ela e a família dela toda. Uau! Ela disse que não tinha outra possibilidade. Quando conheceu o Novo Testamento, né, quando teve conhecimento dele, Deus falou ao coração dela, ela começou a ler e também alcançou a família dela. Aí ela permitiu, liberou. Liberou. Poxa, foi festa. Lagoa do Ouro, a parte municipal está lá totalmente liberada para a gente, né? Glória a Deus. Nessa mesma distribuição, que foi já no mês de maio desse ano, né? Aí também a gente encontrou um outro senhor que conta que também ele foi para São Paulo, uma vida meio matelada, mas ela conheceu o Novo Testamento, entrou em contato, se reconciliou e hoje está trabalhando lá em Lagoa do Ouro, nas escolas estadual lá. Quando a gente chega lá nessa difusão de Lagoa do Ouro, em muitos locais que a gente chegava, havia testemunho. Rapaz, que bom que vocês... Olha, eu recebi quando eu estava no ensino médio. Eu recebi quando eu fazia a 4ª série um Novo Testamento desse. E é até bom que agora estava precisando de outro, quero de volta. E dessas pessoas, muitas pessoas já convertidas, né, ao Senhor Jesus Cristo. Através dessa distribuição que a gente deixa nas escolas, a palavra de Deus, né? Uma das grandes revoluções que aconteceram no mundo foi a Reforma Protestante, e que tudo aconteceu, a mudança ocorreu exatamente porque as pessoas passaram a ter acesso à palavra de Deus, né? Ela é poderosa e ela faz a obra. Então, em todos esses municípios por onde a gente passa, por onde a gente vai, encontra pessoas que aceitaram ao Senhor Jesus Cristo porque tiveram o primeiro contato com o Novo Testamento e, logicamente, depois vem a se converter. No meu caso também, quando eu me converti, em 89, né, assim que eu me converti, eu não tinha Bíblia. E o que é que eu usei? O Novo Testamento. Ele foi, né, durante 2 meses, a Bíblia que eu tinha para poder, né, conhecer um pouco da palavra e acompanhar as pregações e tudo mais. Então, é muita história, eles são maravilhosos e cumprem com o seu objetivo, né? Com certeza. A história, pelo meio do mundo, deve ter mais de 100 anos aí. A Bíblia sendo distribuída em vários países, de todos os continentes. E como funciona os Gideões para esses países que são proibidos, que são perseguidos? Porque para vocês estarem em mais de 200 países, estão em países perseguidos também. Isso. Né? Isso. Quando a gente faz a conta, depende, essa conta, né? Talvez alguém que esteja nos assistindo vai dizer: oxe, mas como? Depende muito de quem você usa como fonte, né? Se você usar a ONU, são 195 países no mundo e 2 territórios. Mas existe outra contagem que é pela FIFA e tantos mais, que aí tem mais de 246 países, porque tem alguns como o Kosovo, tem Taiwan, tem Xangai, né? Hong Kong, na realidade, que aí fica pertencente ali à China, que é território. Para alguns eles são independentes, mas para outros eles ainda são dependentes. Então depende muito de cada situação. E quando a gente junta esses 200 que a gente fala, tem aí também territórios, né? Que para alguns talvez não seja considerado país, mas que na nossa contagem é tida como sendo contagem, né? Então, com certeza, nós sim estamos nesses locais proibidos,
né? Como é? Veja que os Gideões é uma forma de missionário, de atuação em que os próprios, né, os nativos de cada país é que, na realidade, fazem o trabalho. Então, em países que são fechados, alguém que aceita a Cristo, né, que tem o conhecimento dos Gideões, fazem como fez, né, o José Ramos, ou Vilas Boas, né? Uhum. Ele solicita Novos Testamentos, né? E de forma não assim abertamente, ele adquire e vai fazer distribuição, né, de forma talvez mais pessoal, do que não pode chegar nas escolas, não pode chegar nos hotéis, mas quase que de forma pessoal. Então eles vão e fazem a distribuição desse Novo Testamento, porque eles não podem revelar a sua identidade cristã, né? Porque para muitos países seria então uma questão de morte. Atestado de morte, exatamente. Meu Deus do céu, e como vocês por vezes se dividem? Geralmente é mais você e o vice-presidente que vão, ou tem outros membros também que... Como vocês se organizam para... Olha, porque são muitas cidades, né? Querendo ou não, são muitos exemplares. Isso, hoje nós somos 11 homens, não, 19 homens e a nossa, que são 18 homens, na realidade, né? Que são os Gideões, e a maioria de nós, as esposas também são e fazem parte do ministério. Nós somos Gideões, elas auxiliares. E desses 11 homens, né, existem 2 que não são casados, os demais são, e a maior parte, as suas esposas também fazem parte. Então, desses 18 homens, a gente tem sempre um grupo que, quando a gente vai fazer distribuição, a gente convida todos, né, faculta a possibilidade de todos de irem. E aí é muito rotativo. Quem tiver disponibilidade naquele dia, naquele momento, né, e aí vai e acompanha. Quase sempre eu vou, né, a questão não vai muito por a questão do cargo que você tem no ministério, né? E muitos dos que acompanham ou que vão é porque tem disponibilidade naquele momento, sente-se, né, livre para isso e tocado por Deus e vai, né, distribuir esse Novo Testamento. Então é muito democrático e não há tipo uma determinação, olha, eu fui para aquele canto, você vai para aquele, não. A gente uma vez foi para fazer distribuição em Águas Belas, né, como mais distante, nós saímos aqui numa comitiva, eu acho que fomos uns 8 Gideões, e lá passamos o dia, tarde e noite. Quando foi para Itaíba e também para Águas Belas, para Águas Belas e Iati. Aí o ano passado, a gente foi para Itaíba, né? E também da mesma forma fomos para passar o dia e fazer a distribuição, e quase sempre assim a gente vai muita gente. Quando é aqui perto, aí vai 2, 3, 4, né? Próxima terça-feira, se Deus quiser, nós estaremos voltando para Palmeirina para concluir lá, a gente iniciou a distribuição lá e vai estar retornando. Geralmente uns 3, 4 Gideões que está mais disponível vai com a gente. Não tem aquela. Benção demais. E como vocês financiam esses projetos? São vocês que compram? Como funciona? Olha, o financiamento dos Gideões são o seguinte. Primeiro, muito dos Novos Testamentos que a gente hoje distribui, o financiamento vem de norte-americano. Eles ainda mantêm, foram eles que, né, instalaram aqui o primeiro campo. E um Novo Testamento deste custa R$ 5,25. Nossa, barato, para impressão, né? Deixar ele todo assim, com essa capa, tudo. Até existem mais baratos. Outras agências publicadoras até acho que tem Bíblia nesse preço, mas com essa qualidade, então o preço, né, termina sendo esse, por causa da capa, do material que é feito, confeccionado. Então é R$ 5,25 cada um desse Novo Testamento. Esse dinheiro, acho que hoje em torno, já foi 100%, mas hoje acho que 46%, 50% é vindo dos Estados Unidos. Né? Eles que mandam o recurso para a gente fazer a impressão desse Novo Testamento. O restante, a gente tem algumas fontes para adquirir, mas todas elas baseadas sempre no ministério, né? A gente tem
é que esses Novos Testamentos são financiados por nós, que fazemos parte do ministério. A gente paga uma anuidade. Boa parte dessa anuidade é, na realidade, utilizada para a manutenção da nossa sede, né? Agora, a gente adquire, contribui também através da oferta que a gente, às vezes, de forma voluntária, não é obrigado. No ministério mesmo, para você estar dentro do ministério, você tem que pagar anuidade. Qualquer outra contribuição é esporádica, na base da voluntariedade, né? Do desejo realmente de fazer, no toque pelo Espírito Santo. Então, a gente faz uma contribuição. Às vezes a gente faz uma oferta mensal, né? Quem sente vontade pode fazer uma oferta mensal. A gente vai anualmente nas igrejas que fazem parte da nossa setorial, né? Da nossa área, e em cada igreja a gente, né, solicita que a igreja possa dar uma ajuda para exatamente bancar esse Novo Testamento. Esse dinheiro que a gente passa como oferta, o dinheiro que a gente consegue levantar das igrejas. Então, todo esse dinheiro, todos os centavos são totalmente investidos na confecção do Novo Testamento. Isso não é utilizado para mais nada. As viagens que a gente faz, né, para os municípios e tudo mais, tudo é bancado pelo nosso recurso mesmo, né? Se a gente tiver que passar o dia, então isso é bancado, né? A alimentação é por nós, a gasolina, tudo por nossa conta. Então, do dinheiro que a gente arrecada é único e exclusivamente para a confecção desse Novo Testamento. E aí tem as ofertas que a gente faz mensal, tem as ofertas que a gente consegue nas igrejas. Aí tem também uma outra forma, que é chamado Amigos dos Gideões, que quase sempre, né, pessoas que não são evangélicas que contribuem, que são sensibilizadas para com a questão dos Gideões e distribuem. Como também os irmãos das igrejas, a gente tem um grupo já muito bom que mensalmente contribui com o ministério para a confecção do Novo Testamento. E geralmente a contribuição que é mensal, ela está em torno de R$30, o mínimo que você pode, né, fazer a contribuição mensal. Então são chamados Amigos dos Gideões. São para todas aquelas pessoas, sejam crentes ou que são crentes. Valor mínimo 30, né? Que eu tô vendo aqui. Isso, que são crentes ou que não são, mas que gostam de contribuir. A maior parte é dos irmãos mesmo que faz a distribuição, que faz a contribuição, né, a partir dos Amigos dos Gideões. Quando a gente vai às igrejas, aí a gente tem essa possibilidade de que a gente convida os irmãos da igreja para que eles façam essa contribuição pontual, única, ou essa contribuição mensal, através desse programa aí chamado Amigo dos Gideões. E quem estiver nos assistindo e quiser ajudar, seria por esse site aqui, amigosdosgideões.org.br? Ou tem outro? A gente tem, quase sempre, as pessoas teriam que entrar em contato conosco, né? Para que a gente pudesse, então pegar algumas informações. Eu posso colocar o seu número aqui abaixo, né? Pode sim, pode colocar. E aí, então, eles entram em contato, a gente passa isso lá para a sede e aí, logicamente, é feito todo o processo. Tem um QR Code que é para uma distribuição, para uma única, né, parcela, se a pessoa assim desejar, e tem essa possibilidade. A sede fica em Campinas, né? Isso. São Paulo. A gente tem uma outra forma de financiamento que eu mesmo sou, chamado Plant, né? Que é um plano que a gente tem mensal de contribuição. Então, mensalmente, também de forma liberal, né, voluntária, a gente pode fazer uma contribuição mensal, né? Aí seria o Plant, é o nome do programa, né? Que todos os Gideões auxiliares podem fazer. Então, nós temos essa contribuição que eu posso fazer mensal. Tem a contribuição que os nossos irmãos podem também fazer de forma mensal, que seria Amigo dos Gideões. Existe uma contribuição que, quando a gente vai à igreja, que naquele momento é pontual, os membros podem fazer, fazer uma oferta. A igreja, ela pode tornar-se uma igreja parceira, e ela mensalmente também envia uma oferta para o ministério, né? Ou fazer uma oferta também de forma pontual, né? E essas são as formas como a gente tenta
alcançar esses 50%, 60% do que falta do vindo dos Estados Unidos. Nessa promessa e cumprimento de que tudo que a gente recebe fora a nossa anuidade é exclusivamente utilizado para a confecção do Novo Testamento. Nós estamos há 127 anos e é uma instituição que pode buscar na internet, você não vai encontrar nenhum caso de corrupção, de desvio, de alguém que mau uso desse dinheiro, desse recurso. Então, é uma instituição muito séria, transparente, que com certeza a oferta que é nos dado para a confecção do Novo Testamento, de fato, ele é usado para a confecção do Novo Testamento. Glória a Deus, glória a Deus. Então, irmãos, que coisa linda, né? Deixa eu mostrar aqui novamente as Bíblias, se o Senhor tocou no seu coração para ajudar, né? Uma oferta mínima aí de R$30, você vai estar ajudando pessoas a serem evangelizadas nessa nação, né? Que bênção. Às vezes a gente pode, por vezes, não ter tempo de ir diretamente, mas nós vamos também, dessa forma, contribuindo, orando também, né, pelas pessoas que estão envolvidas nas missões, e uma forma de ir de forma ativa até é contribuindo, é ajudando, é participando daquilo que pessoas estão gastando suas vidas para levarem o Evangelho, a palavra de Deus, aos corações, por vezes, destruídos, né, em momentos tão difíceis. Que coisa linda, Márcio, que coisa linda. Louvar ao Senhor pela vida de vocês. Amém. Né? A gente encara isso aqui também, eu, João, encaramos isso como um ministério também, Sim. como um trabalho de doar o nosso tempo, literalmente. Né? Eu acho que eu já citei isso aqui em outros episódios, né? Até a monetização desse canal a gente distribui também para a obra, né? Amém. Para o que está sendo feito no Brasil e tudo mais. Então, eu vou até pegar um valor esse mês e vou destinar também para os Gideões esse mês, viu? Isso seja louvado. Então, quero saber de você, nos deixar em um resumo daquilo que você pode contribuir para quem ficou conosco aqui até o final desse episódio. Onde está você que passava ligeiro? Já passamos uma hora. Eu passo ligeiro. Mas... Aqui no começo ele estava, será que eu tenho um assunto para falar tudo isso? Se eu fosse mais longe, a gente ia mais longe. Ainda tem, com certeza. Falar de Deus é o melhor assunto que tem, né? Não, maravilha, maravilha. E, pois bem, então se você quiser deixar uma mensagem direta, né, para as pessoas que ficaram conosco aqui até o final, uma palavra de incentivo, de permanecer, enfim, o que o Senhor colocar no seu coração. A nossa palavra, inicialmente, logicamente, é de gratidão a todos que puderam ficar até esse momento. É para a gente sempre uma alegria poder muito grande poder explicar melhor sobre os Gideões Internacionais, deixar né, que as pessoas entendam que nós somos uma organização, né, uma associação, um ministério, que visa única e exclusivamente ganhar outros para Cristo através, mais uma vez, da entrega do Novo Testamento, distribuição do Novo Testamento. Nós não visamos lucro, não visamos formar uma nova denominação, tanto que os Gideões, eles aqui são formados por pessoas da Igreja Batista, Presbiteriana, né, tem a Presbiteriana Central, Quarta Igreja, Presbiteriana Central, Presbiteriana também do Calvário, que é independente, envolvido, né? Assembleianos. Não é uma igreja só, né? Não são bandeiras. E nunca a gente trabalha para que ninguém, né, ao se tornar um Gideão, tenha que sair de suas igrejas, tem que sair de suas denominações, e há um cuidado todo especial para que aqueles que chegam para fazer parte desse ministério realmente mantenham-se nas suas igrejas, atuando, servindo a Deus, em que a única coisa que nos une, que faz com que a gente se encontre, é unicamente com o desejo de fazer a vontade de Deus, de cumprir com o ídolo de Jesus Cristo através da distribuição da palavra de Deus. Então, há todo um cuidado dentro do nosso ministério para que seja preservada a sua identidade, né, religiosa, a sua identidade denominacional. Então,
é isso. E o ministério é esse, é trabalho, é alcançar vidas através da entrega e da distribuição do Novo Testamento. E isso tem sido muito bom e a gente gostaria muito de poder contar, né, com a sua oração por nós, para que nós continuemos a distribuir nos hotéis, nas escolas, nos presídios, nos hospitais, maternidades, em todos esses locais que a gente sempre distribui, né, presídio masculino, feminino, nas Forças Armadas, e que essa palavra possa tocar no coração das pessoas que recebem, que elas abram, leiam e possam encontrar a paz que um dia nos alcançou, que hoje nós podemos desfrutar, e a alegria de poder servir ao Senhor Jesus Cristo, de ter Ele conosco, saber que nós não estamos sozinhos, que Ele está sempre conosco, é um Deus presente, é um Deus que nos ajuda, que nos sustenta, que nos dá força, que nos dá vida, e essa maravilha de poder conhecer, acima de tudo, essa convicção que nós temos de salvação, de vida eterna. Então, é isso, e eu espero que Deus possa estar abençoando a sua vida. E se você assim desejar contribuir com os Gideões, pode ter certeza que sua oferta vai ser utilizada exclusivamente para a confecção do Novo Testamento. E se de repente tiver desejo ou vontade, tornar-se também um Gideão, procure, né? E será também uma satisfação muito grande, né, tê-lo no nosso ministério. Ele é factado, né? Não é ligado a denominação nenhuma, e nos ajudar então nessa missão de distribuir os Novos Testamentos. Amém. Glória a Deus. Vou deixar o contato de Márcio e, enfim, depois Márcio vai me passar aí pelo WhatsApp as informações. Vou deixar ali aqui na descrição do episódio para que, se o Senhor tocou no teu coração, você possa contribuir também com esse projeto que é belíssimo. Não falando de quem o faz, mas exaltando, né, a postura de Márcio e de tantos outros envolvidos, que por vezes eu percebo que para as pessoas irem, Márcio, ou para fazerem algum evangelismo e tal, elas esperam muito da igreja, né, a contribuição da igreja, quando na verdade Deus também está contando com os nossos recursos. Então, muito bonito da parte de vocês pegarem recursos próprios, colocarem a gasolina, pegar o tempo de vocês, visitarem a cidade, entrarem em contato com as autoridades, pedirem autorização, vão lá, né, com os exemplares que muitas vezes vocês também investiram. E às vezes muita gente está esperando as coisas acontecerem sem esse tipo de atitude, né? Não querem tirar do próprio bolso para evangelizar. Então, isso é evangelho de verdade, irmãos, né? Não é só essas pessoas que, para poder ir para um determinado lugar, elas precisam ter cachês ou, enfim, sabe? Mas pessoas que entenderam de tal forma que tiram recursos do próprio bolso para poderem fazer isso, né? Então, fica aí uma reflexão. Eu acredito muito nesse tipo de evangelho aqui, que está sendo falado aqui, nessa mesa. Não que a gente não possa ajudar, levantar uma oferta para um determinado irmão ou não, mas para mim o evangelho é simples, o evangelho é isso que nós estamos conversando aqui nesse episódio. É a gente investir o nosso tempo, investir os nossos recursos e nos tornarmos participantes daquilo que o Senhor confiou na terra através de nós. Quero agradecer muito, Márcio, a sua presença aqui nessa noite. Obrigada por contribuir tanto conosco através dessas histórias da sua vida, por você estar se permitindo ser usado pelo Senhor, por estar investindo o seu tempo e seus recursos para levar o ID do Senhor e conduzir essa palavra para que no grande dia nós possamos ser um coral muito grande. Amém. Juntos, né? Então estamos todos aqui trabalhando para que, como eu falei, não tem placa de igreja, né? O MapaCast também, ele é um programa interdenominacional. Eu já trouxe praticamente todos os pastores da cidade, né? Muitos missionários, enfim. E a gente não carrega o nome de uma igreja aqui, mas a gente carrega o reino de Deus. E o reino de Deus é maior do que qualquer placa. Porque quando Jesus voltar, ele não vai dizer assim, agora eu vou julgar a presbiteriana, agora eu vou julgar a Assembleia de Deus. Não. É um povo, né? Todo joelho vai ter que se dobrar, toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo
é o Senhor. E todo joelho é todo. Também não é só crente. É quem acreditou, quem não acreditou, quem estava afastado. Enfim, todo joelho se dobrará diante de Jesus. E para mim, essa é a santa esperança. Precisamos, inclusive, voltar a falar sobre a eternidade, voltar a falar sobre evangelismo, né? E é um conteúdo que o povo não gosta muito, não. É um conteúdo que as pessoas não têm, digamos assim, muito like, mas nós não estamos comprometidos também só com views, só com likes. Desde que eu comecei esse projeto, eu coloquei diante de Deus de que se em nenhum episódio nós alcançarmos uma pessoa, a gente já fez o que importava. Porque um dia essa pessoa perdida era eu. Né? Um dia essa pessoa perdida era Márcio. E quando Deus transforma uma pessoa, Márcio, ela pode impactar tantas outras como foi com a mulher samaritana. Né? Então, enfim, irmãos, nós estamos comprometidos com o reino, com o evangelho, com a palavra de Deus. Sabemos que as pessoas correm atrás de muitas coisas. Né? As pessoas correm atrás de se promoverem, correm atrás do dinheiro, correm atrás da fama, correm atrás dos altos cachês, mas o Senhor também tem levantado pessoas apaixonadas pelo seu reino, pela sua palavra, né? Que independente de qualquer outra coisa, estamos comprometidos com aquilo que o Senhor nos confiou. Então, Amém. É isso que importa. Meus irmãos, chegamos ao final do episódio 98. Mais uma vez, quero reiterar, não se esqueçam de se inscrever nesse canal, de deixar o seu like, de falar com o Márcio aqui no contato abaixo da descrição. Tenho certeza que muitos de vocês podem ajudar e contribuir com esse trabalho belíssimo. E também, se você gostou desse episódio, não se esquece de deixar um comentário aqui. Quero ler, quero interagir com vocês, quero saber o que foi que Deus falou com vocês. Compartilhem testemunhos. Se você é uma pessoa dessa que recebeu um Novo Testamento, que em algum momento essa palavra chegou até você, compartilha aqui conosco. Então não se esqueça de se inscrever nesse canal e compartilhar também esse vídeo aí com outros gideões que você conhece dessa nação, com igrejas que estão envolvidas nesse projeto. Joga lá o nosso link no grupo da sua igreja. Então, meus irmãos, Deus abençoe vocês. Não se esqueçam do episódio 100. Estou convocando todos vocês para o episódio 100. Eu até pensei em fazer um ao vivo, mas acho que não. Eu acho que eu vou gravar. Não sei. Deixa ver aí como é que vai ser. Mas estamos a 2 episódios, né, desse EP histórico. Deus sabe o que passamos até aqui. Então o episódio 100 vai ser belíssimo. Já temos o tema, já sei o que vai ser falado aqui. E tudo é para honra e glória do Senhor. Então Deus abençoe vocês. Permaneçam firmes no Senhor, ligados à videira verdadeira que é Cristo. Nele somos nutridos todos os dias da nossa vida. Deus abençoe vocês. Até o próximo episódio. Como vocês já sabem, até na vista.